Olá, amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. No meu canal eu vou falar sobre literatura e arte. Se você gosta desse assunto, fique comigo. Bem, hoje eu vou falar de uma história muito conhecida, uma história de amor, uma trágica história de amor. Inês de Castro e Pedro I de Portugal. Antes de começar, dê o seu like se você gostar, o seu dislike se você não gostar, ative o sininho para receber notificações e inscreva-se no meu canal. Bem, o romance de Inês de Castro e Dom Pedro I de Portugal está narrado em vários livros, né? Mas o mais importante é a narrativa de Camões, né? No Lusíadas, no canto terceiro. Lá ele conta a história em versos, né? Sobre a história da infeliz Inês de Castro. Bem, Inês de Castro era uma dama de companhia, né? Dama de companhia Dona Constança. Dom Pedro I casa-se com Dona Constança, que era uma nobre espanhola, né? E com ela vinha todo um séquito, né? De pajens, secretárias, né? Damas de companhia. Entre elas estava Inês de Castro. Inês de Castro e Dom Pedro II eram primos distantes. Assim que conhece Inês, Dom Pedro se apaixona por ela. Ela era muito linda. E, mesmo durante o casamento com Dona Constança, eles continuam a se encontrar. Isso está causando escândalo na corte, né? Então, o pai de Dom Pedro, Dom Afonso IV, né, manda Inês para a fronteira da Espanha, para ficar longe do filho, né? Mas mesmo assim, eles não se separaram, continuaram se escrevendo secretamente, escrevendo cartas. Isso tornou até o amor deles mais sólido. Bom, Dona Constança morreu depois de ter o terceiro filho. Pedro ficou viúvo, né? Mandou chamar Inês, né? E construir um castelo para ela em Coimbra, nas beiras, nas margens do rio Mondego, que é um rio que passa em Coimbra. Isso ele fez contrariando seu pai, Afonso IV. A Inês de Castro teve 4 filhos, né? Agora, começou com esse romance, causou escândalo, né? E especulações na corte portuguesa. Então, muitos aristocratas foram falar com o rei, os ministros, né? E colocaram na cabeça do rei de que era um perigo muito grande Inês de Castro casasse com Pedro, porque então Portugal iria cair na mão dos castelhanos. Isso convenceram o rei, então, a assassinar, né? Inês de Castro. Então, aproveitando quando Pedro estava numa caçada no norte da África, Dom Afonso e 3 conselheiros, né, que foram para Coimbra para executar Inês. Eles executaram Inês próximo de uma fonte, né, e ficou então a tradição que aquela fonte, né, tinha pedras com manchas vermelhas que eram o sangue de Inês de Castro. E essa fonte foi chamada pelo poeta Camões de Fonte das Lágrimas. Bom, quando Pedro I chegou, encontrou e soube que Inês estava morta, então ele se revoltou muito, né, e começou uma guerra civil contra o próprio pai. Mas essa guerra civil acabou, então eles fizeram as pazes, né, e Dom Afonso depois morreu, né, e Pedro subiu ao trono. Bom, agora ele ia se vingar do que aconteceu com Inês de Castro, a sua amada. Então, ele faz com... os 2 algozes de Inês de Castro tinham ido para a Espanha, o outro foi para a Inglaterra. Então, ele faz uma troca, né, com o rei da Espanha de exilados, né, espanhóis que estavam em Portugal por exilados que estavam na Espanha. Então, esses 2 algozes chegaram amarrados ao palácio, né, e foram executados com requintes de crueldade por Pedro I. Ele arrancou os corações deles, né? Eles ainda vivos. Foi uma coisa muito cruel mesmo, né? E depois disso, né? Pedro resolveu homenagear sua amada, né? Mandou desenterrar
Inês de Castro, né? E colocou ela no trono e coroou como rainha, por isso que é chamada de Rainha Morta. E obrigou, né, um beijamão da corte, todos tinham que beijar a mão, né, da rainha, né, e depois disso, né, Inês de Castro foi enterrada num túmulo, né, um túmulo que é uma verdadeira obra de arte, da arte gótica, né, em Alcobaça, né, no convento de Alcobaça, em Lisboa. Lá também tem o túmulo do próprio Pedro I, que ele mandou fazer também. Nesse túmulo tinha tem uma coisa interessante, que eles estão lado a lado e olhando um para o outro, porque assim acreditavam que assim que houvesse o juízo final e se levantasse as pessoas dos túmulos, a primeira pessoa que eles iam ver era um ao outro. Bom, a história de Inês de Castro levou a ser uma coisa que, muitas coisas que são relacionadas a isso, criou tradição. Por exemplo, quando se diz não adianta nada que Inês é morta, significa que as coisas não tem jeito, acabou. E também existe a cidade de Coimbra, ficou conhecida a cidade dos amores, né? E todas essas tradições. É uma história muito linda, né? Que é contada de uma maneira muito interessante e completa pelo poeta Camões. Então, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham curtido a história de Inês de Castro. Se você gostou, então volte a assistir no meu canal. Muito obrigada.